Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar dentro da disciplina de bioquímica, tá certo? E a matéria vai ser respiração celular. Galera, eu percebi que eu tive uma dificuldade muito grande em conseguir entregar para vocês o conteúdo dessa matéria, tá certo? E eu entendi que muitas vezes a dificuldade que um professor carrega, galera, é em trabalhar na didática, tudo certo? Muitas vezes a gente sabe o conteúdo para a gente mesmo, mas organizar o conteúdo que quer ser passado e transmitido, né, solidificar, evidenciar as coisas mais importantes, talvez minimizar aquilo que não é tão interessante ser falado, né, apresenta frequentemente, eu imagino, dificuldades a esse tipo de profissional que é um professor, né? Não é o meu caso, né? Não sou um professor, mas eu digo que eu entendi o que eles passam, tá certo? Esse aqui é um conteúdo que é muito complexo, tem muitas coisas para ser faladas, tem muitas coisas a serem faladas. Então eu gravei alguns vídeos, mas em todos os vídeos eu esquecia de dizer alguma coisa, esquecia de pontuar alguns detalhes que eram extremamente importantes que estivessem no vídeo, então eu tive que refazer. E a verdade é que nesse momento, galera, eu cansei desse conteúdo. Entendeu? Eu já não aguento mais ouvir falar de respiração celular. Já estou há uns dias aí estudando, então eu resolvi gravar o vídeo aí, tá certo? Até de forma, eu imagino, não totalmente preparado, tá certo? Então eu vou tentar ajudar vocês aí, passar um pouco do que eu aprendi e espero que seja útil, tá certo, pessoal? Só hoje, exclusivamente hoje, a gente vai estar trabalhando nesse cenário aqui. Eu tô dentro do meu quarto, tá certo? Mas logo mais a gente vai voltar para a parede branca e pro ambiente habitual do canal. Tá certo, galera? Então vamos lá. Respiração celular. Galera, acontece que a respiração celular, ele é o processo, é o fenômeno de obtenção de energia mais usado pelos seres vivos, tá certo? Todos os seres vivos, eles executam a respiração celular com fins energéticos, tá certo? E acontece que no processo celular de respiração, galera, a gente vai ter a obtenção de gás carbônico, água e energia, tá certo? A energia é o personagem principal desse processo aqui, tá certo? E a obtenção desses três elementos acontece e existe através do consumo de oxigênio e glicose, tá certo? Uma molécula de glicose que é um carboidrato. Pode existir a possibilidade também, pessoal, em movimentos atípicos do nosso metabolismo, de outra molécula orgânica ser consumida no lugar da glicose, como por exemplo, um lipídio ou um aminoácido, tá certo? Mas vamos guardar que a molécula de glicose junto com o oxigênio é consumido, tá certo? Na respiração celular, liberando gás carbônico, água e energia, beleza? Beleza. Galera, a organela responsável por esse processo aqui, aonde esse processo passa-se, é dentro da mitocôndria. A organela se chama mitocôndria. E galera, a mitocôndria, se a gente estudou um pouquinho aí de biologia celular, a gente conhece e sabe que ela carrega a fama de ser as usinas energéticas da nossa célula, pessoal. E quando a gente aprende a respeito da respiração celular e entende todo o processo, faz sentido que a mitocôndria seja chamada ou carregue a fama de ser as usinas, né, produtivas de energia das nossas células e, portanto, do nosso corpo, tá certo? Todo esse processo aqui libera energia para nós, pessoal, para os seres humanos, tá certo? É simples assim, é assim que acontece. Galera, algumas coisas devem brilhar na nossa cabeça no momento que a gente ouvir falar de respiração celular, tá certo? No momento que a gente ouvir falar de respiração celular, por exemplo, mitocôndria tem que brilhar na nossa cabeça, glicose tem que brilhar na nossa cabeça, ATP, galera, tem que brilhar na nossa cabeça, acetil coenzima A, que é um elemento fundamental aqui, é a molécula que energética do ciclo de Krebs, que é uma das etapas da respiração celular. Então a acetilcoenzima A tem que brilhar na nossa cabeça, tá certo? Por falar nisso, galera, vamos falar um pouco da molécula de ATP, que é uma das coisas que tem que sinalizar aí na nossa mente quando ouvirmos falar de respiração celular. ATP, galera, ou trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, é uma molécula que ela carrega a capacidade de armazenar energia dentro do nosso corpo,
tá certo? E a molécula de ATP, ela é composta por adenina, tá certo? Vou anotar aqui, ó. Adenina, pessoal, e a adenina é uma base nitrogenada, tudo bem? Mais uma molécula de ribose, tudo certo? E ribose, galera, é uma pentose, tá certo? E se nós vimos o vídeo de carboidrato do nosso canal aqui, nós sabemos que uma pentose é um carboidrato, é um açúcar com 5 carbonos, tá certo? E mais 3 radicais fosfatos, tudo bem? Esse aqui é um esboço, acredito eu, bem fiel, galera, de uma molécula de ATP. Tá certo? E acontece, pessoal, que a capacidade dessa molécula de ATP de armazenar grande quantidade de energia acontece e existe através das ligações desses fosfatos aqui, tá certo, pessoal? Acontece que um fosfato, ele é ligado no outro, tudo certo? E essas ligações entre eles são ligações extremamente enérgicas, tá certo? De forma que, quando uma ligação aqui ela é rompida, galera, essa energia é liberada e então disponibilizada para o nosso metabolismo, para o nosso corpo e para os seres humanos. Tudo certo? Essa aqui é a molécula de ATP. O ATP, galera, é o produto final da respiração celular. Na respiração celular, nós vamos começar com uma molécula de glicose na mão, tudo certo? Vai ser o nosso elemento de trabalho, vai ser a molécula de glicose, tudo certo? E no final nós vamos ter na mão ATPs, que são essas moléculas energéticas biológicas. Beleza, galera? E esse é o objetivo da respiração celular. Ter em mãos moléculas de ATP, porque a molécula de ATP, galera, é uma molécula prática que o nosso corpo usa para conseguir energia. E as pessoas podem perguntar, por que o nosso corpo não poderia ficar com uma molécula de glicose na mão, Vitor? Por que o meu corpo não poderia trabalhar com a glicose? A glicose, pessoal, ela é igualmente energética quanto o ATP, tá certo? Mas acontece que as ligações para obtenção de energia através da glicose, elas seriam mais demoradas, levaria mais tempo para ter em mãos energia disponível para o nosso corpo quando trabalhamos com glicose do que quando trabalhamos com ATP, tá certo? Então no nosso corpo, galera, toda a energia é armazenada em ATP, funciona assim. Tá certo? Vem comigo aqui. Galera, dentro da respiração celular nós vamos ter 3 fases executivas desse processo. Tudo certo? A primeira fase é chamada de glicólise. Tudo bem que o nome já nos diz alguma coisa, né? A lise da glico é a quebra da molécula de glicose. Tudo bem? A segunda fase é chamada de ciclo do ácido cítrico. E a terceira etapa é chamada de cadeia respiratória. Tudo certo? Eu gosto de colocar uma quarta etapa entre a primeira e a segunda etapa aí, que é a transformação do ácido pirúvico para acetilcoenzima A. Tudo bem? É bom a gente ter em mente essa quarta etapa aqui entre a primeira e a segunda, porque essa etapa também nos libera energia. E se nós não considerarmos essa etapa, galera, no final da respiração celular a gente vai ficar confuso. Tudo bem? Então vamos listar isso aqui e trabalhar em cima deles. Galera, a primeira etapa que a gente vai falar é chamada de glicólise, tá bom? Vem comigo aqui, ó. Eu fiquei do lado errado do quadro, né? Olha aqui, eu sou destro, para eu escrever no quadro é difícil, né? Mas beleza. Galera, então glicólise é um momento em que nós comemos demais. Tudo bem? Todo esse açúcar, que é a glicose, vai ser liberado no nosso sangue. Rapidamente o nosso corpo vai liberar insulina. A insulina vai ativar os transportadores membranares das nossas células, não é? Esses transportadores vão pegar essa glicose do nosso sangue e vão mandar para dentro da nossa célula. Essa glicose no nosso citosol celular, ou seja, dentro da célula, ela vai iniciar um processo de quebra. Tudo bem? Ela vai começar a ser quebrada. Tudo bem? E acontece que essa quebra ela é feita de forma gradativa, pessoal. São mais ou menos 10 reações, né, contendo desidrogenização, descarboxilação, tudo bem? São 10 reações desse tipo aqui que acontecem dentro da glicólise, que nós não precisamos saber todas elas. Caso você seja curioso, nós temos um vídeo em cima do mapa metabólico no nosso canal aqui, que a gente vê passo a passo dessas quebras da glicólise, as enzimas envolvidas e tudo mais. Tudo certo?
Para a nossa aula aqui de hoje a respeito de respiração celular, que é uma visão mais geral e não profissional, como eu disse, que eu não consegui saber tudo disso aqui, nós vamos gravar o seguinte, que a glicólise ela é dividida em duas etapas, tudo bem? A primeira etapa é chamado de... a primeira fase é chamado de fase preparatória, tudo bem? Vou anotar isso aqui. Galera, para eu não ter que ficar parando toda hora e ir na frente do quadro e escrever, eu já coloquei tudo aqui, mas vamos falar devagar, passo a passo, tá certo? A fase preparatória da etapa glicólise da respiração celular, galera, é uma fase que vai precisar de um débito de ATP, que é a energia necessária para as reações químicas do nosso corpo, tudo bem? Isso significa que nós vamos gastar energia nessa etapa, nessa fase preparatória. E a fase preparatória, galera, ela vai gastar 2 ATPs para que ocorra, tudo bem? E ela inicia-se em glicose, tudo bem? A gente vai estar trabalhando com glicose e no final nós vamos ter gliceraldeído 3-fosfato duplicado, galera. Isso significa que é o seguinte, a glicose, que é uma molécula com 6 carbonos, ela vai ser quebrada, tudo bem? E isso aqui são igual eu te falei, são 10 reações, galera, dentro da glicólise. As primeiras 5 reações passa-se aqui em fase preparatória. E as últimas 5 reações em fase compensatória. Então a molécula de glicose ela é quebrada em glicose 6-fosfato, depois ela é quebrada de novo em frutose não sei o que, até que, pessoal, na quinta reação aqui, chega em gliceraldeído 3-fosfato duplicado. Então, galera, nós vamos ter 2 vezes esse gliceraldeído 3-fosfato, 2 moléculas desse gliceraldeído 3-fosfato. Nós começamos com uma molécula de glicose e vamos terminar com gliceraldeído 3-fosfato 2 vezes na fase preparatória da etapa glicólise da respiração celular, gastando 2 ATPs. Beleza, galera? Vai ser muito importante a gente entender que duplica-se a molécula aqui de gliceraldeído 3-fosfato, porque através da duplicação dessa molécula, galera, nós vamos ter a possibilidade de uma dupla execução da via glicolítica, tá certo? Se a gente tem 2 moléculas para serem trabalhadas, todos os resultados a partir daqui, a partir de gliceraldeído 3-fosfato, vão ser duplicados também, galera, por consequência. Tudo certo? Então passamos por fase preparatória, a gente teve que injetar 2 ATPs aqui para que acontecesse. Então a gente começa na fase compensatória, que inicia-se com gliceraldeído 3-fosfato, tudo certo? Duplicado, e ele termina em piruvato ou ácido pirúvico, também duplicado, pessoal. 2 moléculas de piruvato são originadas no final total da glicólise, da respiração celular, através de uma molécula de glicose. Tudo bem, pessoal? Começa aqui com glicose, tá vendo? E termina aqui, ó, no piruvato, tá certo? Passando pela fase preparatória, né? E terminando, finalizando na fase compensatória. Galera, agora olha isso aqui. A fase compensatória, ela nos dá 4 ATPs, tá certo? Ela nos dá 4 ATPs. Mas lembre-se que nós gastamos 2 ATPs aqui na fase preparatória. Isso significa que líquido, pessoal, a gente vai ter 2 ATPs. Não é porque nós geramos 4 ATPs, mas 2 foram usados para pagar o que usamos aqui em cima. Então a gente ficou com 2 livres, correto? Beleza. 2 moléculas, pessoal, de NADH também foram formadas. Tudo certo? Que essa molécula que significa nicotinamina, adenosina, difosfato. Um trem assim, eu não lembro. Mas o fato é que essa molécula são moléculas que elas carregam elétrons, tá certo? E durante toda a glicólise acontecem reações de desidrogenação, tudo certo? Que é tirar átomos de hidrogênio das moléculas. E esses átomos de hidrogênio, eles são jogados para cima, galera. E acontece que esses NADH, eles capturam esses átomos de hidrogênio. Tudo bem? Então, inicialmente, galera, essa molécula é chamada de NAD. Tudo bem? Então, os NADs, eles ficam ali no citosol celular, percebendo todo o movimento, o que está acontecendo e tudo mais. Na hora que a glicólise começa e ela passa por essas fases aqui, o hidrogênio é jogado para cima. Então vem o NAD e captura esse hidrogênio e aí ele torna-se NAD agora
H. Tudo certo? Porque o átomo hidrogênio foi acrescentado à molécula e ele está agora de posse, carregando esses hidrogênios. Nós vamos ver que no final da respiração celular isso vai ser extremamente importante. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Agora eu vou fazer só um esboço aqui, um desenho dessa via, para a gente perceber, conseguir visualizar e vamos passar para a próxima etapa, tá certo? Opa, galera, dá uma olhada aqui. Iniciamos a nossa glicólise com a molécula de glicose, que é uma hexose, não é, pessoal? A hexose é uma molécula de carbono, é um açúcar com 6 carbonos. Beleza? Então a gente iniciou lá com a glicose ela é quebrada, né? 5 reações passam-se até que a gente chega em gliceraldeído 3-fosfato. Tudo bem? O gliceraldeído 3-fosfato é uma triose fosfática, galera. Acontece que é uma molécula com 3 carbonos agora e mais um radical fosfato, beleza? E ele está, pessoal, duplicado. Lembram disso, né? A glicose ela é quebrada e formam 2 gliceraldeído 3-fosfato. Beleza, a partir daqui, dessa duplicação dessa molécula aqui, galera, nós vamos ter uma dupla execução da via. Né? A via vai estar acontecendo 2 vezes. Né? Então vai formar aqui no final o piruvato ou ácido pirúvico, que também é uma triose, né? Uma triose simples, que é uma molécula com 3 carbonos. Tudo bem, pessoal? Lembrando que aqui, essa seta, ela representa a fase preparatória. Não é, pessoal? Gastam-se 2 ATPs. Essa seta aqui, pessoal, ou melhor, essas 2 setas aqui, né, que representa a mesma via, né? Tudo está acontecendo da mesma forma, só que 2 vezes, tá certo? Representa a fase compensatória. Nós ganhamos 2 ATPs. Caminhão. Nós ganhamos 4 ATPs e ganhamos 2 NADH. Mas lembre-se que 2 ATPs foram gastos ali, então esses 4 aqui, 2 vão ser usados para apagar e nós vamos ficar com 2 ATPs líquidos dentro da glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular. Beleza, pessoal? Vamos para a segunda etapa. Opa, galera, presta atenção aqui. Ciclo de Krebs, tudo bem? É a segunda etapa da respiração celular. Também é chamado de ciclo do ácido cítrico e também é chamado de ciclo do ácido tricarboxílico. Tudo bem? A gente pode encontrar esses 3 nomes para a mesma fase do mesmo fenômeno que a respiração celular. Beleza? Galera, então vem aqui comigo. O ciclo do ácido cítrico, ou melhor, todas as reações, todas as etapas da respiração celular posteriores à glicólise, elas vão acontecer dentro da mitocôndria. Tudo bem, pessoal? Se vocês já viram um desenho de uma mitocôndria, vocês vão entender que eu me esforcei muito para tentar representar ela aqui, tudo bem? Isso aqui é uma mitocôndria, né? Ampliada. Aqui são as cristas mitocondriais, tá certo? Então isso aqui é uma organela celular que se chama mitocôndria, tudo bem? Uma parte dela em um zoom aqui que tá aqui. Beleza. Galera, presta atenção. Esses 2 processos posteriores à glicólise da respiração celular, elas acontecem dentro da mitocôndria. E elas precisam de oxigênio. Tudo bem, pessoal? Eu esqueci de falar isso no começo. Ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, elas precisam de oxigênio. São processos aeróbicos, tudo bem? Já a glicólise é um processo anaeróbico, não precisa de oxigênio para que aconteça. Beleza? Vem comigo. Galera, lá na glicólise nós terminamos com a existência de uma molécula de piruvato duplicada. Beleza? Então, galera, o piruvato ele vai entrar na nossa mitocôndria. Tudo bem? Essa molécula de 3 carbonos ela vai entrar dentro da mitocôndria. Vai entrar dentro, né? Tudo bem. Vai entrar na mitocôndria. E na mitocôndria, galera, ela vai se tornar, o piruvato, acetil. Tudo bem? Que é uma molécula de 2 carbonos. Isso significa, galera, que o piruvato é uma molécula de 3 carbonos. Se ele se tornou uma molécula com 2 carbonos, o que aconteceu? Uma descarboxilação, né, pessoal? Ele perdeu um carbono, liberou um carbono e se tornou uma molécula de 2 carbonos. Ele virou acetil. Esse acetil vai se juntar com uma coenzima que se chama A. Tudo bem? Coenzima A. Então o acetil, que é uma molécula oriunda do piruvato, junto com a coenzima A, vai virar acetilcoenzima A, que é uma molécula com 2 carbonos.
Galera, agora gravem esse nome aqui, acetilcoenzima A, porque ela é o elemento de ignição do ciclo de Krebs, galera. Tudo bem? O ciclo de Krebs ele inicia-se a partir da acetilcoenzima A. Vocês podem perceber que lá no início do vídeo eu disse que ela era uma das palavras que deveriam apontar na nossa cabeça quando ouvíssemos falar de respiração celular. Beleza? Galera, então a acetilcoenzima A agora dentro da mitocôndria, ela vai iniciar o ciclo de Krebs. De que jeito, Vitor? Beleza, galera, a acetilcoenzima A ela vai se juntar a uma molécula de 4 carbonos que se chama ácido oxalacético ou oxaloacetato. Tá? Eu consultei um livro que põe o nome desse ácido assim, ó, oxaloacetato. Tudo bem? Mas acontece que é uma molécula de 4 carbonos que vai se juntar com a nossa acetilcoenzima A e ela vai se virar, e ela vai se transformar, vai dar origem ao ácido cítrico, ou também chamado de citrato simplesmente, que é uma molécula de 6 carbonos. Por isso que o ciclo de Krebs, pessoal, também se chama de ciclo do ácido cítrico, porque no ácido cítrico aqui que a gente vai começar a ter as reações de quebra do nosso ciclo, que vai nos liberar a energia. Tudo bem, galera? Então vamos lá. A partir do ácido cítrico aqui, que é a junção do ácido oxalacético com acetilcoenzima A, uma molécula de 6 carbonos, nós vamos quebrar agora essa molécula várias vezes, galera. Tudo bem? Ácido cítrico aqui, ele vai virar cetoglutarato, que vai virar ácido succênico, que vai virar malato, que vai virar não sei o que aí vai chegar no oxalacético de novo, e aí a gente vai receber outra molécula de acetilcoenzima A, eles vão se fundir, vão formar citrato, ciclo de Krebs, oxalacético, se junta acetilcoenzima A, citrato, ciclo de Krebs, oxalacético, acetilcoenzima A, citrato, ciclo de Krebs, oxalacético, acetilcoenzima A, citrato, ciclo de Krebs. Galera, o ciclo de Krebs é um tipo de mecanismo autossustentável, tudo bem? Porque os elementos iniciais serão os mesmos elementos finais, galera. A gente precisa usar um ácido oxalacético e uma acetilcoenzima A para iniciar o ciclo, mas no final a gente vai ter de novo o oxalacético. Então outra acetilcoenzima A pode entrar na nossa mitocôndria, unir-se a ele, formando citrato, possibilitando de novo o ciclo de Krebs, galera. Esse aqui é o ciclão de Hans Krebs, né? Krebs vem do nome do cara que descobriu esse fenômeno aqui, ele se chama Hans Krebs. Então, galera, vamos só prestar atenção numa coisa. No final da glicólise, a nossa molécula de trabalho estava duplicada, não é, pessoal? O piruvato aqui duplicou-se por causa da primária duplicação do gliceraldeído 3-fosfato, né, que possibilitou toda aquela dupla execução da via, né, nos entregando aqui no final da glicólise o piruvato. Beleza? Então, galera, vamos falar o que esse ciclo de Krebs nos gera. O ciclo de Krebs, eu vou escrever em algum lugar aí do vídeo, ele vai nos gerar um ATP. Por cada ciclo de Krebs, um ATP vai nos gerar 3 NADH e vai nos gerar um FADH2. O FADH2 é uma molécula semelhante ao NADH, tá bom? Ele carrega elétrons pra gente que vão ser usados na última etapa da respiração celular, tudo bem? Então vamos lá. No ciclo de Krebs a gente tem a formação de um ATP, um FADH2 e 3 NADH. Mas vem comigo aqui e abre o olho. Para cada molécula de glicose, nós vamos ter 2 moléculas de piruvato. Isso significa que para cada mol de glicose, galera, eu vou ter a possibilidade de 2 ciclos de Krebs dentro do sistema, galera. Vocês percebem? Porque a minha molécula aqui vai estar duplicada. Então isso significa que para cada molécula de glicose eu vou ter 2 piruvatos disponíveis. Se eu tenho 2 piruvatos disponíveis, eu vou conseguir fazer isso aqui 2 vezes. Então, se cada ciclo de Krebs me dá um ATP, um FADH2 e um NADH, um ATP, um FADH2 e 3 NADH, isso significa que esse resultado, esse conteúdo bruto aqui, para uma molécula de glicose vai dobrar. Então, o meu ciclo de Krebs para uma molécula de glicose vai me dar 2 ATPs, 2 FADH2 e 6 NADH.
Beleza, galera? Para uma molécula de glicose. Agora você tem que tomar cuidado porque depende da forma que o seu professor vai te cobrar isso. Pode ser que ele coloque na prova assim: qual é o resultado, quais são os produtos do ciclo de Krebs da respiração celular. Aí você tem que colocar lá um ATP, um FADH2 e 3 NADH. Mas e se ele botar a pergunta assim: qual que é o produto do ciclo de Krebs da respiração celular para uma molécula de glicose? Aí você, esperto, né? Você vai saber que uma molécula de glicose gera 2 piruvatos e 2 piruvatos possibilita 2 ciclos de Krebs, galera. Então você tem que responder: são 2 ATPs, 2 FADH2 e 6 NADH. Beleza, galera? Dupla molécula. Se existe dupla molécula, dupla possibilidade, ou melhor, dupla realidade, né, do ciclo de Krebs, porque com certeza vai acontecer 2 vezes esse ciclo. Galera, agora pay attention. Lembra que eu te falei de uma quarta etapa que eu listei lá no início do vídeo, que ficava entre a primeira e a segunda etapa? Galera, ela acontece bem aqui, ó. Tum, olha a seta que eu puxei. Acontece que a transformação do piruvato para acetilcoenzima A gera um NADH. Um NADH. Para que o piruvato se transforme em acetilcoenzima A, ele tem que gerar, ele vai transformar, ou melhor, ele vai liberar elétrons, né, que são hidrogênios, e ele vai formar esse NADH que vai tomar posse desses elétrons e vai carregar esses elétrons para a gente, tudo bem? Mas a gente vai lembrar que nós temos 2 moléculas de piruvato. Então, para uma molécula de glicose, quantos NADH nós vamos formar nessa transformação de piruvato para acetilcoenzima A? 2 moléculas de NADH, né, pessoal? Porque o piruvato vai entrar 2 vezes, não é? Para uma molécula de glicose. Então, isso aí vai ser importante também. Se a gente juntar essa etapa que está entre a primeira e a segunda etapa, nós vamos... Tá ficando confuso, né? Mas, galera, se a gente considerar essa etapa aqui do meio junto com o ciclo de Krebs, a gente vai ter a formação de... Para uma molécula de glicose, vai ter a formação de 2 ATPs, 2 FADH2 e 8 NADH. Porque são 6 do ciclo de Krebs, mais 2 da entrada dos piruvatos na mitocôndria. Beleza, galera? Vem comigo. Última etapa. Opa! Galera, presta atenção. Última etapa da respiração celular, tudo certo? Cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons ou ainda fosforilação oxidativa, tudo bem? É o mesmo nome para a mesma etapa do fenômeno respiração celular. Beleza, galera? Pessoal, então vem comigo. Aqui está a nossa organela que carrega e que é berço, não é mesmo, de todo esse fenômeno que é a respiração celular, que é a mitocôndria. Então, galera, eu ampliei a crista mitocondrial dessa organela e tá aqui, tudo bem? A membrana lipoproteica, não é mesmo? Dividindo a matriz mitocondrial, que é o meio dentro da organela celular, tudo certo? E o espaço intermembranoso, galera. Aí a gente lembra que a mitocôndria ela é composta de 2 membranas, não é? Tem a membrana externa e a membrana interna. E esse espaço entre essas membranas é chamado de espaço intermembranar ou intermembranoso. Beleza? É o desenho que a gente tem aqui. Galera, cadeia respiratória é a última etapa da respiração celular. E pessoal, a gente pode perceber que até agora a gente não construiu muitos ATPs. Vocês não concordam comigo? Na glicólise, a gente tem um saldo líquido de 2 ATPs. No ciclo de Krebs, a gente tem mais 2 ATPs. Então até agora a gente só tem 4 moléculas de ATP. Meio pobre esse saldo nosso de ATP, não é? Galera, não se desespere. Acontece que aquele tanto de NADH e FADH2 que nós produzimos, eles vão nos entregar uma grande quantidade de ATP a partir dessa última etapa da respiração celular aqui. Lembram que eles carregaram aqueles elétrons para a gente, pessoal? E nessa etapa aqui eles vão liberar esses elétrons e vão conseguir produzir, através de um mecanismo perfeito que Cristo criou, ATPs. Eles vão conseguir produzir ATPs. Beleza, galera? Vamos ver como que isso acontece. Pessoal, então matriz mitocondrial. Dentro da mitocôndria, galera, essas moléculas de NADH e FADH2 vão chegar nessas proteínas que ficam na membrana. Olha aqui.
NADH e FADH2. Pessoal, essas moléculas elas estão carregadas com esses elétrons, beleza? E essa respiração celular ela vai contar com a ajuda de várias proteínas, tá certo, pessoal? Um complexo de proteínas que vão funcionar de forma perfeita e sincronizada a, no final, nos gerar ATP. Então esses NAD eles liberam os elétrons dele para essas proteínas. Esses elétrons vão conseguir jogar aqueles átomos de hidrogênio para fora da mitocôndria. Então os hidrogênios vão começar a se acumular aqui. Esses NAD e FAD, através da funcionabilidade dessas proteínas da membrana, né, na verdade da crista mitocondrial, que é onde a cadeia respiratória acontece, tudo bem, pessoal? Ela acontece na crista mitocondrial dessa organela. Então, ele vai começar a jogar os átomos de hidrogênio para fora da mitocôndria, nesse espaço intermembranoso, tudo bem? Então, essas proteínas vão jogando esses hidrogênios, eles vão começar a se acumular no espaço intermembranoso. E o que vai acontecer, pessoal? Raciocina comigo. Esse excesso de hidrogênio no espaço intermembranoso vai gerar um desconforto para o nosso corpo, não vai? Nós já falamos no nosso canal aí a respeito de gradiente eletroquímico, pessoal. Vocês lembram disso? Esse excesso de hidrogênio aqui vai gerar uma necessidade de movimentação do átomo de hidrogênio a favor do seu gradiente químico. Isso quer dizer que o hidrogênio vai ficar doido para voltar para dentro da mitocôndria, pessoal. Por quê? Porque aqui fora tem muito hidrogênio. O nosso corpo ele não busca sempre por equilíbrio, então o nosso corpo vai querer que exista tanto hidrogênio aqui do lado de dentro quanto exista do lado de fora. Nosso corpo não consegue administrar, pessoal, essa diferença de concentração entre meios. Então, galera, esse excesso de hidrogênio aqui vai deixar nosso sistema louco. Então, o hidrogênio vai ficar doido para entrar e voltar para a mitocôndria. Então, galera, esse hidrogênio ele consegue voltar, tudo bem? Graças a Deus ele volta. E ele usa, galera, a via de entrada desses hidrogênios é uma proteína em especial dessa membrana que se chama ATP sintase. E na hora que os átomos de hidrogênio entram, transpassam essa proteína membranar, que é a ATP sintase, ela cria os ATPs, galera. Tudo bem? É assim que os ATPs são formados. É simplesmente assim. Os NAD e o FAD entregam os elétrons para outras proteínas, para umas proteínas aqui da membrana, tudo certo? Da crista mitocondrial. Essas proteínas vão jogar esses átomos de hidrogênio para o espaço intermembranoso. Por causa do gradiente químico, esses átomos vão ficar loucos, malucos, para voltar para a nossa mitocôndria, para voltar para a matriz mitocondrial, e eles conseguem fazer isso através de uma proteína em especial, que é a ATP sintase. No momento em que eles transpassam essa proteína gira, essa proteína acontece uma alteração alostérica proteica aqui nesse complexo de proteína aqui transportadora e nos libera, gera ATP para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, enfim. Assim acontece, galera, a cadeia respiratória, que também é chamada de cadeia transportadora de elétrons, tá vendo? Porque ela transporta esses elétrons e fosforilação oxidativa. Tudo bem? Por causa das reações químicas que compõem o sistema. Beleza, galera? Lembrando que a cadeia respiratória ela precisa de oxigênio, tudo bem? Ela acontece na crista mitocondrial especificamente. O ciclo de Krebs, igual a cadeia aqui também, ele também precisa de oxigênio e ele acontece na matriz mitocondrial. Já a glicólise acontece fora da mitocôndria e ele não precisa de oxigênio, beleza, galera? É assim que acontece o processo de respiração celular. Agora a gente só vai julgar aqui no quadro o saldo energético final desse fenômeno aqui, para a gente finalizar entendendo, percebendo quantos ATPs nós conseguimos por causa de uma molécula de glicose, beleza? Pera aí. Pessoal, então tá aqui, vamos dar uma olhada. Saldo final da respiração celular. Na etapa de glicólise, pessoal, nós vimos e aprendemos que nós temos um saldo líquido de 2 ATPs e a formação de 2 NADH, beleza? Na etapa de piruvato sendo transformado em acetil com enzima a gente viu que nós temos a produção de mais 2 NADH. Tudo bem, pessoal?
No ciclo de Krebs, nós percebemos que nós temos a produção de 2 ATPs. Tudo bem? Na verdade, as moléculas produzidas são GTPs, guanosina trifosfato, mas elas são iguais, são primas dos ATPs, são moléculas energéticas da mesma forma, tudo bem? Então, 2 ATPs, 6 NADH e 2 FADH2. Tudo isso aqui, pessoal, para uma molécula de glicose. Escrevi aqui no canto, viu, pessoal? Esse aqui é o saldo para uma molécula de glicose. Lembrando que a glicólise, ela duplica a molécula, né, de trabalho. Então a gente tem 2 ciclos de Krebs, né? Então, se a gente fosse olhar o resultado de um ciclo de Krebs, a gente ia ter que dividir isso aqui tudo por 2, né? Um ciclo de Krebs, ele produz 1 ATP, 3 NADH e 1 FADH2. Mas como uma molécula de glicose nos possibilita a execução de 2 ciclos de Krebs, então 2, 6 e 2. Beleza, pessoal? Eu repeti isso muito aí, mas é só para não esquecer. Galera, e como que a gente vê o resultado final produtivo desse conteúdo energético em forma de ATP? Galera, essas moléculas de NAD e FAD, elas carregam uma capacidade energética, cada uma dessas moléculas. E pensa-se, pessoal, dentro aí do ensino médio, eu acredito mais, que cada molécula de NAD, pessoal, NADH, ela vai produzir 3 ATPs. Tudo certo? E cada FAD H2 produz 2 ATPs. Tá certo? A gente usa esses valores aqui de forma rotineira. Mas sabe-se já, pessoal, os estudos contemporâneos aí nos mostraram que o NAD e o FAD, eles têm conteúdos energéticos, vamos dizer assim, fracionários. Cada NAD, segundo os estudos atuais, produz 2 ATPs e meio. E cada FADH2 produz 1 ATP e meio. Tudo bem? Então isso diminui aí o nosso saldo final. Mas vamos usar esses valores aqui só para vocês entenderem como que acontece. No final aqui, galera, vamos somar os NADs. Eu tenho 2 NAD da glicólise, 2 NAD do piruvato em acetil, mais 6 NAD do ciclo de Krebs. Isso totaliza no final 10 NADH. E os FAD, pessoal? FAD eu só tenho 2, não é? 2 FAD. H2. Então, galera, eu multiplico o NAD por 3, não é mesmo? Vou multiplicar por 3 e multiplico o FAD por 2. Tá certo? Então aqui, 3 vezes 10 vai dar 30. Aqui, ó, 30. Mais 2 vezes 2, 4. Mais 2 ATPs e 2 ATPs. Né? Então, no final, pessoal, nós vamos ter 38 moléculas de ATP, tá certo? Para uma molécula de glicose. Entenderam como que acontece, pessoal? No final, na última etapa da respiração celular, todo esse conteúdo energético aqui, NAD e FAD, eles vão ser transformados em ATP. E cada NAD ele produz mais ou menos 3 ATPs, cada FADH2 produz mais ou menos 2 ATPs, totalizando no final mais ou menos 38 ATPs para a gente aí, pessoal. Isso quebrando apenas uma molécula de glicose, que é um monossacarídeo. Nós temos várias, dezenas, milhares de moléculas de glicose. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui dá infinitas quase moléculas de ATP para o nosso corpo se movimentar, existir, enfim, nos dá energia suficiente. Beleza, galera? Esse aí é todo o complexo do fenômeno de respiração celular. Acontece assim, tá certo, pessoal? Galera, tomem cuidado nas questões, tudo bem? Fiquem de olho nessa duplicação do conteúdo de trabalho, tudo bem? Lembra lá do gliceraldeído 3-fosfato que é duplicado, gerando a dupla execução da cadeia, originando 2 piruvatos, tudo bem? Os 2 piruvatos dão 2 ciclos de Krebs. Lembrem da cadeia respiratória, o NAD 3 ATPs, FADH2 2 ATPs,
totalizando no final aí esses 38 ATPs para nós. Se a gente considerar que o NADH e o FADH2 eles dão 2,5 e 1,5 ATPs respectivamente, isso aqui vai para mais ou menos, pessoal, 31 ATPs. Tudo bem? Depois vocês usem a sua calculadora aí, que eu não estou com a minha agora, mas dá mais ou menos 31 ATPs. É o resultado, eu acredito, mais fiel aí dessa produção energética final relacionada à respiração celular. Beleza? Galera, o vídeo deve ter ficado longo demais. Vocês viram que tem muita coisa para ser falado, né? É uma situação, é um comportamento complexo do nosso corpo aí. Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pessoal, deixem nos comentários. Eu vou me esforçar muito para resolver todas elas, tá certo? E a gente se vê logo mais. Valeu!